Bom, gente, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Mafone Odara. Eu coordeno a área de enfrentamento à violência contra as mulheres do Instituto Avon. E nessa tarde nós teremos dois painéis. O primeiro painel, o tema, né, da nossa tarde é violência doméstica, um problema de saúde pública. E nós dividimos em dois painéis, um para olhar para a política pública em si, né? Então, nós temos aqui profissionais que têm olhado e pensado como é que a gente pode aprimorar esse atendimento às mulheres em situação de violência, às mulheres e meninas. E um segundo painel, que é depois das 4 horas, que é um painel que vai olhar para a saúde mental, né? Então, muitas vezes a gente fala sobre saúde como ausência de doença. E quando a gente fala sobre violência contra as mulheres, é muito importante a gente lembrar que a violência ela não é só física. E aí, para mostrar um pouco sobre isso, eu acabei... Igor, né? Pega aqui nessa mesa, tem um guia de bolso. Isso, esse mesmo. Nós fizemos a campanha... Obrigada, querida. Nós fizemos a campanha esse ano. Todo ano o Instituto Avon faz uma grande campanha, né? Na verdade, assim, só para entender um pouco, vocês conhecem o que o Instituto Avon faz? Sim ou não? Mais ou menos? Então tá, deixa eu só contar rapidamente o que o Instituto faz, só para vocês entenderem por que eu estou aqui. A Avon, todo mundo conhece, né? É uma empresa que existe há 132 anos e vem pensando há 132 anos sobre o empoderamento da mulher. E quando a gente fala sobre empoderamento, é importante a gente lembrar que ninguém empodera ninguém. As pessoas se empoderam. E o nosso papel é dar as condições para que as mulheres possam fazer isso. Então, a gente começou a pensar sobre essa questão, imagina, em 1886, quando nem se pensava em ter voto para as mulheres. E a gente já começava a pensar sobre isso. E a Avon veio para o Brasil há 60 anos atrás, todo mundo acha que a Avon é brasileira, ela não é, ela é americana, né? E há 60 anos atrás a gente começou a pensar sobre como é que a gente poderia ajudar as mulheres nesse auxílio de ferramentas. E a cada 2 anos a Avon faz uma grande pesquisa com a nossa base de revendedoras para olhar para quais são os principais problemas. E sempre a resposta a essa pergunta é a escolha de caminho e que vem cada vez mais sendo reiterada. A primeira... veio para olhar para a saúde da mulher. O câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres. Então, são quase 20 mil mulheres morrendo de câncer de mama por ano no Brasil, 500 mil no mundo inteiro. Então, a Avon, há 50 anos, vem falando sobre como é que a gente combate o câncer de mama, como é que a gente detecta precocemente o câncer de mama. E a gente acabou de sair do Outubro Rosa, então toda a nossa campanha está muito nesse sentido, porque grande parte dos cânceres, quando eles são detectados nos estágios 1 e 2, aumenta a chance de sobrevida. Então, o nosso papel é fazer isso. A gente não consegue impedir que o câncer venha, né, porque não é uma situação possível, mas dá para a gente conseguir retardar o desenvolvimento do câncer quando a gente detecta precocemente. E a segunda causa que a Avon abraçou, ela vem em resposta à seguinte pergunta: mulheres, qual é o principal medo ou preocupação de vocês quando vocês saem de casa? Qual é? Andar na rua e sofrer uma violência. Exatamente por isso, a Avon, então, decidiu, há 10 anos atrás, começar um trabalho com o enfrentamento da violência contra as mulheres. E esse ano a gente trouxe um novo elemento, que são as meninas. Então, inclusive, vocês receberam, quando vocês chegaram, um tabloide, que é a nossa parceria com a Turma da Mônica, porque quando a gente fala com crianças, a gente não fala sobre enfrentar a violência, a gente fala sobre valores. Que valores são importantes de serem ensinados na infância para que, na fase adulta, homens e mulheres tenham relações respeitosas. Então, esse gibizinho, esse tabloide, ele vem nessa intenção de construir novas histórias para meninos e meninas. E um novo material que a gente... Então, uma das áreas que a gente trabalha, né, tanto no câncer de mama quanto na violência, é a área de informação. Então, vocês receberam, lá na frente também, esse guia de bolso para relacionamentos saudáveis, que está disponível para vocês que trabalham dentro das comunidades e que querem levar. É só pedir para a gente, mandar um e-mail para mim, pedindo isso em grande quantidade, porque esse é o nosso papel. A Avon é a maior loja de livros e de sapatos do Brasil. Aí tudo fica... Né? Porque a gente chega onde não chega o correio. São 6 milhões de folhetos impressos a cada 19 dias.
esse é o tamanho da Avon, né? Então, o nosso papel é esse de corresponsabilidade, de levar a informação onde ela não chega. Então, esses guias, e aí o guia, ele tem, né, muitas informações. Quais são os diferentes tipos de violência? Você aprender a detectar violências que não são só violência física. O que você faz quando você passa cada um desses tipos de violência? Então, por exemplo, sofri assédio, o que eu faço? Reúna provas, faça um boletim de ocorrência, procure uma ajuda de especialista. E aí a gente vai dizendo para cada um deles. E aí, na parte de trás, a gente tem dois... quais são os principais órgãos públicos que você pode recorrer quando você sofre violência? Então, vai desde Delegacia da Mulher até os grupos reflexivos para homens, né? Então, tem uma série de serviços aqui. E uma série de serviços de assistência liderados por organizações sociais. Então, uma das organizações a gente vai conhecer, que tem uma consultoria que ela vai contar para vocês, mas hoje de manhã a gente teve um pouco de conhecimento sobre o Mapa do Acolhimento, que é um site para acolher mulheres e ele oferece psicólogas e advogadas que voluntariamente se dispõem a trabalhar com o tema, a trabalhar com as mulheres, desculpa, e atender essas mulheres presencialmente. O Mete a Colher e o Junta são dois aplicativos para baixarem no celular de proteção às mulheres. A Defende, também hoje de manhã a gente também teve a chance de conhecer, que é a Rede Feminista de Juristas, o contrato que depois a Ana vai contar, e dois materiais educativos. O Valente Não é Violento, que é um grupo de 12 aulas, é um trabalho liderado pela ONU Mulheres, que são 12 aulas para trabalhar as questões de gênero na escola, e o Novas Histórias para Meninos e Meninas, que é esse que vocês conheceram, tá? Então, só para vocês saberem, esse daqui está disponível, se vocês precisarem disso em grande quantidade, esse é o nosso papel. E uma segunda área tem a ver de por que a Albertina está aqui com a gente, e a Fabiola, que nos ajudam em áreas diferentes a fazer uma coisa que é muito importante, que é melhorar o suporte às mulheres. A doutora Albertina é nossa parceira há muitos anos, tem trabalhado incansavelmente, tanto na coordenadoria de mulheres quanto como médica, nesse atendimento às mulheres que sofrem violência. E a doutora Fabiola é uma promotora que nos ajuda aí na questão do acesso à justiça e garantia dos direitos fundamentais às mulheres. Então, a gente tem aqui 3 profissionais que em áreas diferentes. A Ana Carolina Sarra é advogada e ela vai contar um pouco do trabalho dela, como ela junta a psicologia e a advocacia nesse sentido de trazer os direitos, garantia dos direitos às mulheres, às famílias, né? A doutora Albertina vai trazer a sua experiência, enfim, né? Antes de eu nascer, né? Ela já era médica, então, né? Eu acho que é um pouquinho de experiência, acho que ela tem. E a doutora Fabiola vai trazer o trabalho que ela tem feito na área de saúde e as agentes de saúde, que inclusive a gente está feliz de ter algumas delas aqui na nossa plateia, tá bom? Então, quem quer começar? Não? Então vai lá. Então, por livre e espontânea pressão, eu passo para Ana, para ela contar um pouquinho para a gente. Eu vou fazer o controle do tempo, tá? Vamos dar uns 15, 20 minutinhos para cada uma e depois a gente abre para a nossa conversa, tá? Oi, boa tarde a todos. Eu sou Ana Carolina Escobar Sarra, fundadora do Contrato. E como surgiu isso, na verdade? Eu sou advogada, a minha especialidade era contratos, eu fazia muitos contratos com N, não com M. E começaram a aparecer, algum tempo atrás, alguns casos que eram casos que eles fugiam do padrão jurídico. Eram casos que eu percebia que tinham questões emocionais bem importantes envolvidas e que isso seria importante olhar. Eu percebi que a sociedade estava mudando, o nosso Código Civil é de 1916, e que seria importante olhar isso. Eu lembro um caso emblemático que eu recebi. Eram 2 amigos, era um homem e uma mulher. Eles tinham um projeto de fazer um filho, na verdade. Eles eram pessoas que eram muito amigas, os 2 eram homossexuais. E eles se admiravam muito, só não tinham uma relação sexual, uma vontade de estabelecer uma relação de casal. Mas eles se admiravam e eles queriam ter esse projeto de fazer um filho e achavam aquilo tudo tão diferente que me chamaram para eu fazer o contrato da relação deles em relação a esse filho.
E esse caso me sacudiu muito. Eu falei, uau, porque não está na lei. Não está na lei, né? Na verdade, se eu quiser fazer um contrato sobre isso até, pelo contrário, não tem nem validade. Mas eu percebi que para eles era importante eu cuidar disso, era um momento importante da vida deles. E foi com base a esse caso e outros casos que então eu entrei na terapia para me formar uma terapeuta. Hoje eu também sou terapeuta de casal e família, formada pela terapia sistêmica. E eu comecei a levar essa terapia, essa escuta terapêutica em todos os casos que eu atendia. Então, a partir desse momento, quando eu era procurada como advogada, eu colocava para as pessoas que a minha escuta terapêutica estaria ali presente. E os resultados que eu tenho tido são lindos, na verdade, porque eu penso assim, né? Por exemplo, eu comecei a atender até depois que eu me formei terapeuta, muitos casos de divórcio. Como é que é possível lidar numa situação tão difícil, numa situação onde tem tanta tristeza, tantos vínculos sendo desfeitos, tantos lutos, eu poder lidar com as pessoas sem poder acolher a dor delas? É uma situação impossível. Como é que eu posso chegar para as pessoas e tratar que a casa vai ficar para fulano ou para ciclano se eu não entender quem morou naquela casa? Quem era a mãe que morou naquela casa, quem era o pai, quem é o filho que está sem teto? Eu comecei a atender casos, por exemplo, onde o casal desfeito, um era americano ou a outra brasileira. E para eles era de uma extrema importância, por exemplo, ter a guarda compartilhada. Como é que você vai tratar de guarda compartilhada com pessoas onde uma mora num país e a outra mora em outro país? Quais são as atualizações que são necessárias a gente fazer para conversar com trato, com seriedade e com gentileza sobre as questões do humano? Porque eu acho que quando eu atendo uma pessoa, uma família como advogada, eu não estou atendendo só alguém nos termos da lei. Eu estou atendendo um ser humano. Então, eu tenho que me despir. É óbvio, eu preciso saber, né, os contornos. Acho que a lei me dá os contornos. Eu sei os lugares onde eu posso ir, porque eu tenho esses contornos. Mas eu tenho que me despir também no sentido de me abrir e ser um porto seguro para essa família que eu estou recebendo, que eu estou lidando. E aí, eu comecei a atender alguns casos de divórcio, alguns inventários com essa escuta, e eu comecei a perceber também uma coisa muito interessante. E aí, daí é que veio a ideia do contrato. Eu percebo que muitos casais, não importa se são heterossexuais, homossexuais, mas tem uma dificuldade muito grande de lidar com determinadas questões. Por exemplo, é muito difícil, eu vejo em muitos casais, conseguir conversar sobre questões patrimoniais. Muitos casais, quando casam, sequer conversam sobre regime de bens. Muitos nem sabem. Às vezes eu pergunto, que regime de bens que você casou? Aquele que todo mundo casa. Aquele que todo mundo casa, tem alguns. Ou eu pergunto assim, que regime de bens que você casou? A pessoa fala assim, esse é um... não sei, eu não consigo conversar direito sobre isso, porque toda vez que eu vou conversar, parece que eu estou desconfiando. Eu acho que, assim, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, a mulher foi para o campo de trabalho, todo mundo se preocupa com patrimônio, com dinheiro, é importante saber, e eu acho muito triste, na verdade, poder conversar sobre isso só na mesa do advogado no momento do divórcio, ou no momento em que estão numa grave crise. Eu penso que se as pessoas puderem, quanto mais pessoas puderem saber o que significa cada um dos regimes, tem a separação total de bens, tem a comunhão parcial de bens, tem a comunhão universal de bens. Tem gente que fala, não, eu não quero nem ter nada com isso, eu só vou morar junto. Quando você mora junto com alguém, tem uma lei que está regindo também. Você não está... O fato de não falar sobre isso... Eu gosto de fazer uma analogia, por exemplo. Por que a gente não está voando agora?
Né? A gente não está voando porque tem uma lei que a gente não vê aqui, que é a lei da gravidade, que faz com que todo mundo esteja o pé aqui no chão. Né? Então, a partir do momento que você decide se relacionar com alguém no intuito de constituir um casal, uma família, uma lei vai incidir sobre isso. E essa lei vai determinar de forma profunda como é que vocês vão assumir responsabilidades, direitos e obrigações. E eu acho extremamente importante, acho que só para finalizar, o seguinte: quem é você na sua construção de história? Como é que você, quando criança, aprendeu papai e mamãe lidarem com dinheiro? Papai e mamãe lidavam bem com dinheiro? Foi uma coisa que construiu, foi construtiva, trouxe coisas boas para vocês? Papai e mamãe brigavam tanto que se separaram e foi impossível, ficaram anos brigando por causa de dinheiro? Como é que eu chego hoje para constituir uma nova relação? Qual que é o valor do dinheiro para mim? Como é que eu vou escolher um regime de bens que, considerando essa história que eu sei, e cada um tem a sua, não tem história melhor nem pior, não tem regime de bens melhor nem pior, mas cada um tem o seu. E como é que a gente trata isso com seriedade, porque é um assunto extremamente sério, mas também com trato e gentileza. E eu queria mostrar, aqui, eu trouxe para hoje um poema que eu gosto muito, que eu acho que é extremamente importante para todas as relações. Você precisa de alguém. Precisa de alguém que o respeite, o aceite e o ame. Você pode encontrar essa pessoa e conhecê-la. Alguém que o apoie, que o elogie, o encoraje e lhe dê confiança. Alguém que o trate com amor. Você precisa de alguém que lhe mostre o caminho para levar uma vida mais fácil, mais simples e mais feliz. Essa pessoa existe e está bem próxima. Essa pessoa é você. É um poema anônimo, mas eu acho que é a base para todo relacionamento saudável, porque a partir do momento que a gente aprende a se amar, a gente aprende a conversar de tudo que é importante para nós. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando meu trabalho. E obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Instituto Avon, do Promundo, e cumprimentar minhas colegas de mesa, né, tão queridas, todas vocês. Eu acabei de conhecer a doutora Ana, muito prazer. Mafuane e doutora Albertina são para nós todo um impulso de tanta admiração que nós temos por vocês. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer uma história, porque eu acho que para falar um pouco sobre o meu trabalho com as agências de saúde, eu acho que eu preciso fazer algumas introduções, que é justamente as introduções que eu faço quando eu trabalho com as agências de saúde. Eu sou promotora de justiça, sou do Ministério Público e realizo um trabalho chamado Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família, e cumprimentar as agentes que estão aqui e agradecer a presença. Primeiro, eu gostaria de lembrar desse documentário humano, que conta a primeira história, é um depoimento do Leonard. O Leonard, ele está preso, né, quando ele conta esse depoimento, numa prisão perpétua nos Estados Unidos, e ele conta sobre a sua infância. Ele fala que quando ele era pequeno, o pai dele o agredia com fios elétricos, e o pai dele dizia assim para ele: meu filho, eu estou fazendo isso porque eu te amo. E você pode ter certeza que isso dói mais em mim do que em você. E o Leonard aprendeu, né, que para amar ele precisaria causar sofrimento nas pessoas, e que ele media o amor que ele sentia pelas pessoas na medida em que ele causava maior sofrimento para elas. E o que essa história nos traz? E o Leonard até completa que ele aprendeu o que era amor quando ele estava lá na cadeia. E ele estava lá porque ele tinha matado a mulher, tinha matado a filha, e ele era visitado pela mãe da mulher. E foi a mãe que ensinou para ele o que era amor. E essa história, para mim, desperta
várias coisas. Eu acho que é muito interessante. Por que eu estou contando a história de um homem para falar de violência contra a mulher? Porque elas nos mostram muitas coisas, não só o fato das crianças que sofrem violência doméstica e levarem isso adiante, mas também traz, até porque o Leonardo teve a oportunidade de contar a sua história, que é o que a gente chama da palavra dignidade. O quanto é importante ter voz e o quanto é importante a gente mostrar a nossa dor, já que a gente está falando de saúde aqui, esse espaço é de saúde. E trabalhando a Lei Maria da Penha, considerado um divisor de águas para o Ministério Público, um divisor de águas para o sistema de justiça, na questão do enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando eu fui trabalhar no grupo de enfrentamento à violência doméstica na Zona Leste, eu me deparei com um público, uma região de mais de 3 milhões de pessoas. Ali concentra 32% de todo o movimento processual da violência doméstica da cidade de São Paulo. E ali eu fiquei extremamente incomodada, porque dentre os milhares de processos que apareciam, que surgiam, pelo menos 3 perfis de mulheres ali muito característicos. E eu vou contar esses perfis rapidamente para mostrar para vocês que não é só esse perfil que está nesse cenário do enfrentamento da violência doméstica. Primeiro, a história da Ana, com 30 anos de idade, 2 filhos. Chegou o ex-marido dela na casa, ela morava num sobrado em Cidade de Tiradentes. Ele, empunhando a arma de fogo, mandou que ela subisse até o quarto. As crianças ficaram atrás do armário, ouvindo todas as ameaças que ele fazia enquanto isso, e obrigou que a Ana se jogasse do sobrado, ali numa distância da janela de 7 metros de altura. A segunda história é de Joana, uma senhora de 65 anos de idade, que fazia uso de cadeiras de rodas. E o filho, ela foi perguntar para o filho, aonde está o meu DVD? Um filho já adulto. O filho ficou incomodado com a pergunta e passou a espancar a mãe. Espancou até que ela caiu no chão, começou a chutar a mãe, pegou R$20 do bolso dela e saiu para comprar droga. E a outra história, a história da Mariana, de 9 anos de idade, e a mãe dela, usuária de drogas, ela era praticamente cuidada pelo padrasto, o padrasto passou a abusar sexualmente dela. E só foi descobrir, na verdade, ele abusava dela sexualmente, torturava com correntes de cachorro, e ela só foram descobrir que ela estava em situação de violência quando ela engravidou. Então, essas 3 histórias, elas não mostram apenas, logicamente, que eu falei aqui de uma série de violências psicológicas, eu falei de violência sexual, violência física, violência patrimonial. Mas como que eu descobri essas histórias? Como que essas histórias chegaram a mim, promotora de justiça? Primeiro, a história da Ana, da mulher adulta, eu conheci essa história quando eu já estava na audiência e o fato já havia acontecido 3 anos. E o que aconteceu depois que ela resolveu registrar o boletim de ocorrência até o momento da audiência? Nada. O caso não foi considerado tentativa de feminicídio, tanto que ela estava na violência doméstica, né? Em nenhum momento ela foi encaminhada para a rede. O companheiro dela nunca tinha sido preso. E ele estava ali, ele visitava as crianças, ele pegava às vezes as crianças e ia embora, não tinha hora do dia para voltar com elas, né? E ali ela já estava tão acostumada com aquela dor que ela nem mais sabia dizer qual era o sofrimento que ela tinha. E assim por diante. A história da Mariana também, que é a menina de 9 anos, traz outras questões. Porque ela ali, a mãe, usuária de drogas, ela não tinha nenhuma rede de apoio, e para ela, a única pessoa que apoiava era o padrasto. E foi a única pessoa que mostrou para ela o que era carinho na concepção dela. Então, na verdade, essas histórias, para quem está lá no sistema de justiça, já recebendo o fato absolutamente consumado, mostrou para mim que o sofrimento, né, é um componente da violência doméstica. Tanto é um componente da violência doméstica, e aí dentro das outras características, silêncio, que é uma violência reiterada, que os agressores geralmente são pessoas de conhecimento de todos, têm um bom reconhecimento social. Quem foi vítima na infância costuma ser também agressor ou vítima, mas que as vítimas possuem baixa autoestima e problemas de saúde. Mas a questão, acho que muito importante para essa mesa, é falar um pouquinho disso, falar um pouquinho desse sofrimento.
Porque esse sofrimento, quando nós mencionamos que o sofrimento é uma característica da violência doméstica, vem aí não só pela própria concepção da Lei Maria da Penha de que o trabalho deve ser em rede, mas porque a saúde, ela é essencial, ela está num ponto essencial no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos esse relatório que saiu agora no dia 25 de novembro de 2018, chamado Global Study on Homicide, Gender-Related Killing of Women and Girls, um relatório sobre feminicídio de meninas e meninos. E esse relatório considerou não só que a casa é o lugar mais perigoso, né, mais provável para a mulher ser morta, mas trouxe também que a saúde, que é necessário criar estratégias de prevenção de violência. Então, a prevenção, ela está dentro de um ponto essencial para que a gente possa pensar em garantias de segurança, empoderamento das vítimas, em responsabilização dos agressores. Mas ele também trouxe que é extremamente essencial a coordenação do sistema de justiça com outros serviços. E esse relatório colocou a saúde dentre eles. A Lei Maria da Penha e também os instrumentos internacionais que baseiam a lei trazem o próprio conceito de violência doméstica, o sofrimento, né? Então, o que é violência doméstica? Então, a lei fala que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, que lhe cause lesão, que lhe cause sofrimento. E qual é o antônimo do sofrimento? O bem-estar. O bem-estar. E a gente já vai falar um pouquinho desse bem-estar logo mais. E quando eu falo de enfrentamento à violência, eu gosto muito de dar esse nome, né? Pilares do enfrentamento da violência. E eu sempre insisto nisso, porque quando nós falamos com as agentes de saúde, e qualquer outro serviço, qualquer outro profissional de saúde, é muito importante tirar o estigma de que o enfrentamento da violência doméstica é uma questão de polícia. Não é uma questão de polícia apenas. Então, eu trago essa figura do MASP, porque esse prédio do MASP está em pé por causa de 4 pilares. Eu gosto de dizer, é um pilar da assistência à mulher em situação de violência, é um pilar da proteção à mulher em situação de violência, é o pilar da prevenção da violência e o pilar, aí sim, da repressão da violência. E se um desses pilares, se faltar um pouquinho de ferro, faltar um pouquinho de concreto, se ele não tiver com seus componentes ali preparados para sustentar o enfrentamento da violência, ela não vai funcionar. E a saúde está dentro de todos esses espaços. E vejam, esse relatório, né, que eu trouxe aqui para vocês, ele é um relatório da própria Organização Mundial de Saúde, de 2005, é um estudo sobre a mulher em situação de violência. E esse estudo, em 2005, antes da Lei Maria da Penha, ele já trazia que o setor saúde pode desempenhar um papel decisivo na prevenção da violência doméstica, e eles devem ser um local de acolhimento, um local onde as mulheres devem se sentir seguras, devem ser tratadas com uma informação de qualidade, que elas não sejam estigmatizadas, e que é absolutamente necessário que esse setor de saúde articule com as outras instituições. Aí vocês podem falar, bom, mas isso é óbvio. Bom, no meu ponto de vista como promotora mas a gente vê que não é bem assim. Tanto é que se considera, né, a própria Organização Mundial de Saúde, como eu falei, mas também o Banco Mundial e a ONU, todos esses consideram a violência física, a violência sexual, a violência doméstica e familiar contra a mulher como um problema de saúde pública que afeta 1/3 das mulheres do mundo inteiro, que as mulheres correm mais risco de sofrer estupro, violência doméstica, do que acidentes de carro, câncer de mama, malária, e que é um problema de saúde global com proporções endêmicas. Tanto que a própria Lei 13.427 de 2007 inseriu no SUS um princípio tão importante quanto a universalidade, quer dizer, a saúde é para todos,
A saúde é para todos, mas um princípio tão importante quanto esse é que dentro do espaço da saúde nós tenhamos serviços especializados para as mulheres em situação de violência. Não só violência doméstica, em situação de violência. Tanto é que em 2003, vejam, 2003, antes daquele relatório que eu mencionei, a Lei 10.778, que define a notificação compulsória, obriga que os profissionais de saúde procedam à notificação e à comunicação externa. Quer dizer, existe um compromisso não só de caráter de vigilância sanitária, mas o compromisso de articulação com outros serviços, e aí vem a obrigação da comunicação externa, e aí sim nós vamos ter muitos gargalos. E a própria lei que define, a Lei 8080/90, que fala dos princípios do SUS, no seu artigo 6º, ela fala da importância, né, o próprio bem-estar, né, que o SUS ele tem o dever de proporcionar o bem-estar, quer dizer, aplacar o sofrimento. Nós sabemos que as consequências da violência para as mulheres, como as histórias que eu contei, elas não se resumem no fato em si, na verdade, elas antecedem até aqueles fatos, porque nós sabemos que a violência doméstica, pelo seu caráter contínuo e progressivo, ela vem de uma situação inicial que muitas vezes é banalizada, romantizada, ou tratada até como algo patológico. E essas consequências, se não forem enxergadas como uma questão de saúde, elas vão causar um custo muito grande para a saúde. Não só um custo muito grande para a saúde, mas um custo muito grande para as pessoas e para as mulheres, para os filhos, para a sociedade em geral. Foi nesse cenário que o projeto de prevenção da violência doméstica com a estratégia de saúde da família foi criado. E eu queria contar uma história, né? Esse homem lindo, maravilhoso, para mim é o homem mais lindo do mundo. Ele é meu pai, o nome dele é Nelson Negrão, ele é médico da estratégia de saúde da família, ele tem hoje 86 anos e ele trabalha na UBS Jardim Guarani, na periferia da Zona Norte de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, meu pai me mandou a seguinte mensagem quando nós organizávamos um evento, que a doutora Albertina foi, com 320 agentes comunitários de saúde. Meu pai, você tem que ir, que eu vou contar a sua história. Aí ele me mandou a seguinte mensagem: Bia, não poderei ir porque vou fazer visita nas casas. A minha agente vai se despedir da área na qual sou responsável. Sinto muito, mas é minha obrigação. Então é ele. Um dia, lá numa conversa em 2005, em casa, na cozinha de casa, meu pai, com esse compromisso todo com o trabalho, ele me contou que tinha uma agente de saúde que trabalhava para ele, que estava querendo uma orientação jurídica, porque ela sabia que eu era promotora. E ela queria resolver uma situação jurídica de uma senhora que ela atendia, ela visitava a casa dela todos os meses, e essa senhora estava com muita dificuldade de locomoção e precisava pegar os proventos de aposentadoria no banco. O filho já não a visitava com tanta frequência, e a agente de saúde queria saber o que eu posso fazer. Isso me chamou muita atenção, porque em que cenário está essa mulher, essa agente de saúde? Ela está num cenário muito além da profissional, ela está num cenário muito além da obrigação que lhe foi confiada. Ela estava ali preocupada com a dignidade daquela senhora. E para o meu olhar de promotora, era o olhar do quê? Aquela senhora, mulher, da idosa, ela já estava numa situação de abandono e que já merecia ali uma intervenção do CREAS e que já merecia ali o que a gente chama de comunicação externa, na articulação até do Ministério Público para as nossas ações. Bom, o projeto começou assim, com essa história do meu pai, com essa história, e aí a gente percebeu que a agente de saúde tem uma enorme potencialidade de disseminar as informações da Lei Maria da Penha, uma enorme potencialidade de perceber uma situação de violência numa situação que possa ser, cujo agravo pode ser prevenido, e que pode aí ser um elo entre a história da mulher e um desenrolar de estratégias para que se evitem os feminicídios, que se evitem essas violências que chegam no fórum já num quadro, eu digo assim, um fato extremamente consumado de sofrimento. Então, o projeto ele visa articular não só a saúde, mas a assistência social também está nesse processo,
para a disseminação da Lei Maria da Penha, estimular que as agentes de saúde multipliquem o conhecimento e saibam aonde procurar ajuda, fazendo a conexão com a rede do território. É lógico que com a experiência nós descobrimos muito mais. Eu vou falar rapidamente para terminar. Mas por que a estratégia de saúde da família, né? Nós sabemos que cada agente de saúde visita de 200 a 250 casas. As mulheres que sofrem violência precisam de atendimento à saúde, as agentes de saúde fazem um trabalho de prevenção. As mulheres costumam ficar em silêncio e as agentes de saúde podem quebrar esse silêncio e, pelo vínculo que elas possuem, aí estabelecer estratégias de atuação. Para exercitar esse trabalho, executar esse trabalho, nós criamos uma cartilha, que é essa que eu tenho em mãos. É uma cartilha que traz informações básicas sobre o que é violência contra as mulheres em qualquer idade, né? Quais são os principais sinais. Traz aqui também informações sobre a rede, com o endereço, o local, com um telefone. E por que essas cartilhas são importantes? E essas cartilhas, elas, para muitos, isso pode parecer uma campanha, mas não é. Então, nós fizemos em português, inglês, em francês e espanhol, pensando na população imigrante, mas ela é muito mais do que o propalador da informação. Um dos principais medos que tem dentro da estratégia de saúde da família é justamente abordar situações de violência. O medo de você identificar uma situação, fazer uma comunicação externa. Então, a cartilha ela passa a ser um pretexto para você abordar, mas ela não pode ser dirigida apenas àquela residência, até porque nós estamos falando de prevenção, não naquela residência que ela sabe que tem violência. Então, é uma situação que, na comunidade, todos ficam sabendo que aquela cartilha está sendo distribuída e a agente de saúde acaba se sentindo mais segura de, assim, abordar. Mas eu queria trazer, aí já partindo para o final, saiu agora, recentemente, um estudo de mestrado chamado, que analisa a questão da violência contra a mulher dentro do espaço da estratégia de saúde da família, e foi considerado que ela é invisibilizada. Muito porque as vítimas são vistas como responsáveis pela agressão. Ou seja, que dentro do espaço de agentes de saúde ainda tem esse olhar, o estigma de que a mulher ela é responsável pela agressão. E agora eu queria trazer, fazendo o link desse estudo que é muito recente, da experiência que nós acabamos construindo. Eu digo que a experiência é conjunta. Quando nós falamos de agentes de saúde, nós não estamos falando de uma classe profissional e ponto. Primeiro que nós estamos falando de mulheres, na sua maior parte. Estive agora no Sindicato de Agentes de Saúde, cerca de 95% são mulheres. Então, são mulheres. Se são mulheres, são as mulheres que sofrem violência também. Outra coisa, esse é um profissional que precisa morar no território para ser agente de saúde. Qual é a profissão que você precisa morar? Se você sair daquele território, você perde o emprego. Você só pode ser contratado se você morar naquela região. Então, nós estamos falando de uma mulher que tem vínculos naquele território. E não é só ela que está ali no território, com as suas dificuldades. Lembrando que são territórios geralmente já vulneráveis. Não é só ela, porque ela tem a sua família ali, ela tem os seus vizinhos ali, ela tem os seus filhos, que também têm vínculos. Ou seja, existe um comprometimento de comunidade. É muito maior do que a sua própria situação profissional, pura e simplesmente. E se ela mora no território, se ela é mulher, se tem seus filhos, o medo pode ser um limitador, mas, ao mesmo tempo, esse medo pode ser um instrumento de transformação. Então, nós sentimos que nós, com esse trabalho, nós despertamos nas agências de saúde uma segurança para abordar sobre situações de violência, e a Catarina está aqui, se puder falar depois, através do conhecimento, porque aí você desconstrói muitas coisas que são construídas, até a própria concepção de que a mulher pediu para apanhar. Ao desconstruir e ao angariar conhecimento, elas conseguem se apoderar da informação e transformar
as suas comunidades. Elas são muito comprometidas. Faça chuva, faça sol, e aí tem uma foto que mostra muito bem. Elas ganham ali todo um gás para realmente mudar e transformar a sua comunidade. Mas existem muitas dificuldades, né? E tem as dificuldades de cobrança em produtividade, né? Da falta de respaldo na unidade, e essa falta de respaldo é algo que nós precisamos trabalhar, porque existe esse comprometimento de notifica a violência, mas se for situação de risco, como a lei de notificação compulsória exige, precisa fazer a comunicação externa. Mas ela vai fazer a comunicação externa? Ela não vai fazer a comunicação. Ela tem que ter um respaldo na unidade, na supervisão, na coordenação para fazer essa comunicação. Existe uma nota técnica do Conselho Federal de Psicologia que traz um norte para isso. E essa construção, né, de estratégias para a realização da comunicação externa é que ela deve ser feita, o que é importante lembrar, até para os agentes de saúde que estão aqui saberem, deve ser feita antes que o fato esteja consumado. Então, eu até acho que a notificação ela poderia ser um pouco maior, abranger mais situações do que ela abrange. Porque a comunicação externa é só em casos de extremo risco. Quando existe um caso de extremo risco, quanto mais risco a mulher está, mais a denúncia por parte de qualquer profissional, também esse profissional pode estar em risco, esse que está na comunidade. Então, como forma de prevenção, a notificação ela poderia sim se estender para para a articulação em rede, já pensando em criação de estratégias para a mulher criar caminhos e sair da situação de violência. E tem uma outra coisa, a agente de saúde precisa de cuidados. Precisa ser valorizada como profissional. E eu acho que esse também foi um outro ponto que o nosso trabalho avançou. Porque o Ministério Público saiu, vamos dizer assim, lá do alto do seu gabinete, que é assim que o Ministério Público é visto nas comunidades, e nós fomos até lá. E nós fomos até lá não como doutora Fabiola, como Fabiola. E fomos até lá para uma conversa, para que elas tivessem espaço de voz, para que nós pudéssemos realmente entender esse processo e para que elas pudessem também perceber o quanto elas são valorizadas e quanto elas podem se sentir valorizadas. E assim, né, fazendo esse trabalho junto, e foi muito importante a gente ter ido no sindicato, porque eu vou abraçar isso cada vez mais para lutar pelo sindicato a conseguir mais recursos para as agentes. Então, estar de igual para igual é um componente essencial. Então, aqui tem só algumas fotos do trabalho. Chegamos a 850 agentes de saúde na Zona Leste, na região central, na Zona Norte, em Perus. Fomos em outros municípios, como Bragança Paulista, Leme, Ubatuba, Guarulhos, nós vamos começar o trabalho. Jacareí também estamos iniciando. Fizemos uma parceria com o SEBRAE, porque se estamos falando de atuação em rede, e nesses territórios existe a questão da dependência econômica, ela é um fator decisivo para a prevenção da violência. E com a doutora Albertina fizemos já 2 webconferências em dezembro do ano passado, em agosto desse ano. Também estivemos na região do Vale do Paraíba com mais de 12, 13 municípios. E tem um outro componente que eu gostaria de trazer aqui, até para levar como recado para todas as agentes que estiverem nos assistindo, de que qualquer premiação que o projeto tenha recebido não é meu, não é do Ministério Público, é nosso. E que elas levem isso para elas em seus currículos. A menção honrosa do Inovar, e por isso que nós levamos aí, na época, 3 agentes lá no STF para receber também. E também o Prêmio Viva, que foi a indicação de finalista. Na verdade, nós fomos indicadas como finalista pelo Instituto Avon e pela revista Marie Claire. Então, vocês aqui sintam-se contempladas. Então, o protagonismo das agentes de saúde é muito evidente, precisa ser valorizado, encontrar o respaldo nas suas unidades. Então, eu vou só para terminar, e aqui tem toda uma exposição de fotos que nós fizemos, mostrando as dificuldades e como elas abordam a questão das mulheres imigrantes, mas o recado é esse, né, que o trabalho, eu gosto de chamar carinhosamente de corrente do bem,
Nós sabemos que as agentes de saúde, eu considero super-heroínas, mas no sentido de reconhecimento das dificuldades e do poder que elas têm. Mas que o trabalho em rede ele é absolutamente necessário, que a saúde precisa ser vista como um espaço de prevenção essencial e que nós precisamos desestigmatizar a ideia policialesca que se tem no enfrentamento da violência doméstica. Se quiser ir rápido, vá sozinho, mas eu quero ir junto, porque eu quero ir longe, assim como falou o provérbio africano. Muito obrigada. Obrigada. Doutora Albertina. Estou muito feliz porque a Fabíola está quase se tornando uma doutora igual seu pai negrão, né? E imagina o quanto que me inspira o doutor Negrão, que trabalha aos 85 anos e visitando as mulheres. Eu sempre tenho dito para os meus netos que eu sei que vou me aposentar, mas eu quero morrer antes. Para passar o último e-mail, né, antes de ser enterrado. Bem, então veja, eu entrei no Hospital das Clínicas com o maior sonho que talvez você possa ter. Eu sou portuguesa, sou filha de pedreiro. Imagina para mim estar no Hospital das Clínicas, né? Cada vez que eu olho e entro, eu sempre tenho, depois de tantos anos, a emoção de que aquele hospital não era para mim. Só faltava ser negra, porque era imigrante, pobre. Aliás, eu tinha cabelo enrolado também, né? Ele foi ficando liso, né? Então, de tanto alisar, né? Porque, né? E agora ele não volta. Mas todo dia que eu ia para o Hospital das Clínicas, eu lembrava, nossa, aqui é uma casa para salva-agentes. E lá fora estão morrendo quantas pessoas? E até hoje eu digo que morrem mais de 100 mulheres por dia, por mortes que podem ser evitáveis. Isso mexe muito comigo. Morrem 4.000 mulheres por ano pela questão do feminicídio. Morrem, na verdade, mulheres de AIDS que perderam a luta, porque dos anos 80 eram 80 homens para uma mulher, e agora está 2 para 1. Quer dizer, essa luta já foi desigual. Morrem mulheres de morte materna. Quer dizer, na verdade, eu tenho mais de 40 anos de formada e nunca nenhuma mulher morreu na minha mão. Então, por que morrem não é porque eu sou a melhor, é que tem uma rede de assistência que atende essa mulher. E quem morre mais é a mulher negra. Morre mulher de câncer, de colo de útero, quando é absurdo, porque com o Papa Nicolau feito, nenhuma mulher morreria. E morrem também mulheres de câncer de mama, como disse a Mafone, 20.000, porque são diagnosticados 60.000 e 1/3 morrem, quando em qualquer país ninguém morre. Então morre tardiamente. Morrem, na verdade, mulheres, né? Feminicídio, morrem agora as mulheres trans que morrem, mata-se no tempo pós-eleição, uma por dia, mas sempre eu falava, eu estou aqui para salvar a gente. Então, por que as mulheres negras morrem mais, as indígenas não têm nem registro, e as imigrantes, então, começam agora a ninguém saber o que está acontecendo? E eu falei, e as que quase morrem? Como ficam as que quase morrem? Então, e a primeira coisa que eu aprendi, pode ir, é que, efetivamente, não, volta para trás, é que não é todo mundo que nasce igual. Então, apesar de eu fazer partos, eu sei que aquela criança que nasce no Einstein ou que nasce no São Luís, ela é diferente das condições daquela mulher que nasce em Itaquera, que nasce em Brasilândia, que não é igual, não é na cor da pele, é na cor da assistência. Isso, para mim, me revolta, porque eu sei fazer partos. Então, veja, o Hospital das Clínicas, para mim, era a minha casa, era onde chegava todo mundo de todo o Brasil com diferença, e ali não tinha INAMP, não tinha SUS naquela época, só tinha INAMPs para quem era privilegiado, tinha as casas de assistência e tinha a rede pública, que atendia só mulher e criança. As mulheres em todas as fases da vida não eram. A partir daí, um grupo de... E naquele tempo, eu tenho que dizer, a gente atendeu as mulheres
porque parece que isso está tão distante, as mulheres que eram perseguidas na América Latina por questões dos regimes autoritários, que não tinham onde ser atendidos. Então, havia uma rede de proteção que atendia essas mulheres clandestinamente, com risco mesmo da gente morrer. Bem, e aí começa, então, a gente quer uma saúde diferente. Então, demora 10 anos para a gente sonhar com uma saúde diferente. E aí foi construído o SUS. Com aquela experiência daqueles seres que a gente sabia quem podia atender, neurologista quem é que atende, não sei quem atende, ortopedista quem atende, era uma rede clandestina que apoiava as mulheres que em outros lugares apoiavam, que lutavam, foram perseguidas pelos regimes autoritários. Nem eu lembrava que eu também estava num regime autoritário e que nós podíamos correr o mesmo risco. Que a partir de atender, hoje eu não sei se eu teria aquela coragem, mas valeu a pena, eu faria tudo de novo. Não sei se hoje eu teria. Então, cada vez que eu pegava um nenê, eu dizia assim, quantos não nasceram assim? Quantas mães não puderam? E aquelas que quase morrem, porque chegavam no hospital, aquelas que quase morrem. Eu era do pronto-socorro. Então, quando eu costurei pela primeira vez uma menina que foi estuprada com 1 ano de idade, e eu fiquei 20 horas costurando, porque ela estava toda arrebentada, eu dizia, não posso deixar, eu sou médica, eu preciso fazer com que nada mais aconteça. E aí a gente começou a trabalhar perfeitamente, que quando eu fazia o parto, nasce uma menina. Ah, aquela menina vai ser diferente do menino. Olha que documentos, né? Olha que menina. Era diferente como era aquela menina era recebida. Então, rapidamente percebi, sem saber que era gênero, porque eu estou falando isso há 30 anos, que menstruar era diferente, se tornar-se mulher era diferente. Menstruou, ficou mocinha. Quer dizer, quando for embora, ficou velhinha. Já percebeu, né? Menstruou, ficou... E era uma saudação menstruar. E começava, estou naqueles dias, a cólica normal, é peripaque, nada. E aí eu falei, não, atenção para menstrual não é normal. A mulher, eu tenho que, como médica, e todo mundo dá o direito daquela mulher saber que ela não tem que sofrer da menstruação. Então, aquela ideia do normal começou a me irritar profundamente e a outras pessoas. Não sou eu era só uma da parte dessa. E aí, né, na verdade, a mulher falava, bem me quer, mal me quer. Esse desejo de agradar me irritou profundamente. Tanto é que o nome da atenção à violência no Pérola Baito é Bem Me Quer. Porque eu lembrava de Portugal, a Margarida que é aqui, chamava Mal Me Quer. E eu odiava, mal me quer, mal me quer. Tem que ser numa pétala de rosa definir a minha vida. E o homem, né, que tinha medo de falhar. Quer dizer, a mulher nascida para agradar e o homem sempre para ser a pessoa mais poderosa. E, de repente, eu pensei assim, vamos parar desse cochicho, de uma falar para outra, no campo privado, mas por que não pode ser uma roda aberta de discussão do dia a dia? E aí pensei, puxa, namorar não pode ser ficar só no banco do jardim. Namorar tem que ser mais. Porque todas as mulheres me contavam, olha, será que eu sou tão fria, doutora? Por que eu sou tão fria? E aí comecei a criar aquela frase, não tem mulher fria, tem mal esquentada. Então, né? E a ideia é que não era um pênis que esquentava uma mulher e nem que o prazer era da cintura para baixo. Que toda a situação do prazer e do envolvimento requeria que essas mulheres se sentissem amada, ouvida, desejada, querida. E, de repente, comecei a ficar muito brava com todas as pessoas à minha volta. Quando eu digo não sou eu, tem muitos médicos, o doutor Montori, que já não está mais aqui, que é mais velho, a Margarida Barreto, algumas mulheres que falam, não, a ginecologia não pode ser da cintura, só do útero. A mulher tem um corpo e ela não pode ir para consulta com medo, ela tem que falar. E, de repente, quando a gente falava assim, conta dos seus amores, como é que é? Porque a pergunta era, tem libido, não tem libido? Eu assim, conta o seu dia. A senhora quer mesmo ouvir, mas não está com pressa? Então, a gente, ao mesmo tempo que construía uma história do SUS, construía espaços de escuta diferente. E essa ideia da mulher no mercado de trabalho, né, que ela tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, eu mesma era uma mulher dessas. Né?
a mulher polvo, praticamente. E essa mulher que engravidava, e que alguém dizia, essa barriga está baixa, essa barriga está alta, não sei o quê. Falou, não dá para falar, ela tem que ser acolhida, ela está carregando um tesouro, que é toda a humanidade crescendo. E aí, a mulher polvo, a mulher, tudo isso aí ficava em cima da minha cabeça. Falei, não, isso é uma violência de gênero. A sociedade tem que dar para essa mulher, né, na verdade, um espaço. E, né, essa mulher, né, ele deitado, e a grande rara, o que eu fiquei mais sempre furiosa é se existe mulher fria. E o ponto G existe. Esse maldito ponto G que eu nunca encontro, se eu examino uma mulher, não dá para fazer na entradinha da vagina para cá, para lá, é mentira, não dá para ver. Então, e quem inventou esse ponto G chama-se Ernest Goldstein. Eu odeio ele, porque, na verdade, o ponto G está na escuta. E quando eu fiz um trabalho com as mulheres assentadas do Vale, do Mirante do Paranapanema, eu fiz uma oficina com as mulheres do assentamento e falei para ela, fala como é que é uma mulher fria e como é uma mulher quente. E aí ela dizia assim, que a mulher quente era aquela que ele chegava, oi, bem, vem ver a lua, vem ver como é que está. Aí ela ficava quente. E aquela mulher que chegava, o que tem para comer? O que você quer? Essa mulher nunca esquentava. Aí eu comecei a falar para ela, quando eu falei isso, que não tinha mulher fria, só esquentava, elas adoraram, e eu falei, a mulher não é um liquidificador que liga na tomada, e assim, ela precisa de muito mais coisa que isso. Vamos para frente. E aí pensei assim, puxa, a mulher, ela precisa de mãos, e essas mãos têm que ser o sistema. Como é que, de repente, eu não posso olhar no olho? Que medicina é essa que a paciente chega e eu não posso olhar no olho dela, não posso abraçar, e tenho 5 minutos para tirar a roupa e, de repente, nem fazer um exame onde eu coloco um espéculo na maior intimidade e falo, tá tudo bem, ou então, a senhora precisa fazer esse exame. Essa consulta não podia ser assim. Então, todos os meus amigos, na época do SUS, a gente idealizou um SUS que fosse, primeiro, integral, depois, intersetorial, todos os setores, e mais multiprofissional, o olhar psicológico, o olhar social, o olhar da saúde mental, o olhar de todas as áreas. E outra coisa, a interface com a comunidade. Então, a comunidade tinha que chegar na rede básica falando o que sentia. E também essa troca, porque quem era o grande cliente era o paciente. Não importava. E mais do que foi eu falar, eu não vou fazer uma pesquisa para o Gáudio, para todo o pesquisador. Eu quero fazer para o pesquisado. Tanto é que a minha tese primeira, que eu fui obrigada a fazer, que era de células, eu odiava células e de hormônios, mas eu fiz essa tese com o meu orientador, que chama-se Franz Miller, né? Helbert. Então, ele me orientou a fazer essa tese. Para mim foi muito importante, porque agora eu entendo de hormônios. Mas eu queria fazer das questões sociais. Durante muitos anos no Hospital das Clínicas, eu nunca dava aula de questões, os direitos dos anticoncepcionais, porque achavam que eu ia subverter os alunos numa grande faculdade com partido, para dizer que eu ia orientar. Ia mesmo. Próximo. Então, comecei a repensar em todas as relações das mulheres, como um girassol, seja nas relações homoafetivas, nas relações das mulheres, em todas as idades. E essa é também em todas as raças, porque não é só o oriental é excluído, o índio é excluído, então não tem espaço. Na verdade, eram mulheres brancas, as pesquisas são brancas, tudo que eu recebia de literatura era americana. Então, como é que, de repente, todos nós nos formávamos com pesquisas voltadas para a França, tem Itália, para a França, Estados Unidos e Europa, e alemãs de quebra. Próximo. Então, sabe, cansei de ver esse modelo de saúde do casal loirinho, cheiroso e gostoso. Não era essa. E passei a colocar nos meus slides para os alunos
Todas as raças. Durante um tempo pensavam que era porque eu era japonesa, casada com japonês, que eu punha esse slide. Não, era para mostrar que a mulher mais velha tem direito à sexualidade. Criei uma situação muito forte, que foi: vocês pensam que acaba com a mulher mais velha? Não, a vagina fica apertadinha e fica bem legal. É a vingança da velha senhora. Porque na verdade, a saúde na terceira idade nem existe. E sexualidade não existe. Como é que existe agora? Porque as mulheres com mais de 60 anos estão tendo HIV e estão tendo HPV. E elas não têm coragem de falar. Elas chegam para mim e dizem assim: ai, doutora, pelo amor de Deus, menina, minha família pode saber. Eu encontrei o namorado pelo Facebook, né? Elas contam tudo. E às vezes elas vão com ele lá. E eu acho maravilhoso. Elas me contam como é que ele era, aquele rapaz que eu não tenho nada a ver agora. Né? Mas elas falam: olha, a gente dançou pela primeira vez e beijou pela primeira vez. Então, e aí ela fala: mas eu estou com uma verruga. Como é que eu faço? Ninguém pode saber, ninguém pode saber. Próximo. Bom, então veja, eu acho que quebrando barreiras e empoderando foi o que a Mafone falou. Não adianta uma lei, a gente tem que quebrar essas barreiras. E aí, né, a emoção não se rompe apenas pela lei, ela se rompe pelo empoderamento. E hoje, mais do que nunca, o empoderamento tem que ser coletivo, porque uma mulher que é dependente economicamente nunca fica empoderada. E a mulher que foi violentada, ela tem uma marca dentro dela, que é a submissão. Ela não fala do abuso, como a gente vai ver que não fala nunca, fala para mim depois, fala para outro por muitos anos, porque ela tem vergonha, porque de repente ela acha: eu usei essa roupa porque ele me violentou. Quero saber se o homem anda na minha frente de shorts ou de bermuda e eu agarro o pinto dele. Sabe, isso é absurdo, né? Então a mulher está com a roupa pequena, então eu já agarro. Eu ando do jeito que eu quiser e ninguém tem direito de me agarrar. Vamos lá? Bom, e aí, sou mulher, posso ser quem eu quiser. Bom, então a bandeira que a gente começou a trabalhar na adolescência é porque na adolescência é um inferno. A mulher perde o corpo, tem que ganhar um corpo adulto. Com uma imagem global de que o corpo da mulher brasileira não é mestiça, misturada, mas é loira, alta e de olho azul e sem nenhuma marquinha, essa mulher constrói uma autoestima lá para baixo, uma autoimagem negativa. E com tudo isso, ela não tem condições de segurança para discutir direitos, gênero e cidadania. Começa com o corpo, com aquela menina que chega para mim: olha, doutora, todo mundo ri de mim, olha como eu estou cheia quanto a pele, olha, estou mais gordinha. Essa menina que tem autoimagem negativa, e o que faz a mídia? Derruba a autoimagem dessa mulher. Então, a mulher com autoimagem baixa, ela não consegue denunciar o abuso, o estupro. Com um grande trabalho na sala de espera que o Igor faz, as pessoas lá fazem, um grupo multiprofissional, a gente discute na sala de espera do Hospital das Clínicas, ocupando o anfiteatro, onde só as aulas mais sofisticadas foram. A gente fala e elas começam a dizer que conhece os casos igual. E quando ela chega na consulta, ela tem coragem, olhado no olho, de dizer: eu sou abusada desde os 4 anos, desde os 5 anos. Nunca vou esquecer que uma menina chegou, a gente encontrou uma bactéria que só tem em cachorro. E aí, a gente foi falar, eu fui falar no laboratório, eu falei: não acredito nisso. É que o pai dela abusava ela, os irmãos, e abusava o cachorro. Então, ela pegou a doença desse cachorro. Bem, então, eu acho que transformar a culpa e a cobrança em conhecimento dos direitos. Dobrar-se sobre si mesmo é também ficar doente. Nós temos que buscar saídas coletivas e saúde coletiva. O SUS, ele não é uma lei, ele é um direito. E esse SUS que nós queremos não pode ser o depositário de próteses e de medicamentos de testes, medicamentos caríssimos, porque a prevenção do câncer é fundamental. E agora que está todo mundo, câncer de mama faz com que a mulher não tenha direito, não possa usar hormônios. Então, se a vagina dela resseca, ela não tem, além dela perder a mama, porque ou ficar com problema da mama, ou ficar com medo da mama, e ser abandonada em 40% pelo homem, ainda no tratamento, ela não consegue ter relação, porque a vagina fica muito mais
alterada e não pode usar quase nenhum medicamento. Então, hoje eu estou falando que tem que usar laser. Nós temos uma tecnologia do laser para dilatar, para ajudar que ela fique super feliz. Mas eu falei isso na Assembleia, e aí um falou assim para mim, isso é muito caro, porque tudo para a mulher é muito caro. Quanto custa uma vida? Quanto custa a vida? Custa nada. Laser não custa nada, mesmo porque se fizer. Bom, então veja, eu acho que é fundamental diminuir a vulnerabilidade, diminuir os indicadores de risco, firmar e implementar todas as boas práticas na saúde da mulher. Nós temos boas práticas. Então, olha da Fabíola, olha dessa menina, junta tudo, porque nós somos protocolos. Esses protocolos têm que firmar. E o SUS, por favor, tem 30 anos. E a Constituição tem 30 anos. E os direitos reprodutivos têm 30 anos. E os acordos internacionais têm anos. Numa baciada a gente pode prender todos esses 30 anos de conquista. E aí, a vacina do HPV, uma grande conquista. O que eu queria repensar? Em todas as unidades básicas, nós queríamos, na verdade, a roda de conversa. A roda de conversa é a conversa na roda, onde as mulheres... Custa muito pouco, é uma tecnologia de baixo custo. Então, finalizando, todas as conquistas que nós temos, conhecer todos os protocolos, todas as boas práticas, São Paulo pode exportar tudo que fizemos e retomar na unidade básica, na escola, na sociedade, nos espaços públicos. Eu sonho que São Paulo, no dia 8 de março, possa fazer uma roda de conversa em todos os espaços públicos, em todas as unidades básicas, começando uma grande conversa. Mulher, você não é culpada, você é vítima, porque engravidou sem decisão, na gravidez da adolescência, porque foi abandonada, né? E você não foi abandonada, você foi limitada no seu dia a dia. Você não é culpada porque apanha, mas é fazer com que você tenha força para denunciar todo tipo de agressão. O que eu já ouvi, você mulher é larga, você é mal cheirosa, você é apertada, eu sempre digo, a mulher tem que estar muito brava para dizer o seu pênis é torto ou você broxou. Ela tem que estar louca. Mas o homem, em qualquer movimento, até quando ela não engravida. Ah, não engravidou? Ah, tá gay. E sempre na festa, né, de final de ano ou de começo de ano, ninguém diz. Ele pode ser ele o problemático. Tem 35% de chance. Então, você foi abandonada porque teve câncer de mama? Alguma coisa você fez, você não é boa mulher. E aí você apanhou? Você sabe por que apanhou. Então, aquilo que a Bafone, a gente mete o colher, mete o pé, mete a mão, mas mete a lei. Porque nós temos a terceira legislação que é melhor. Então, Lei Maria da Penha, SUS, né? E Constituição brasileira. Tudo isso tem que ser a nossa cartilha, o nosso livro, todo dia. E as crianças têm que aprender na escola assim, e os médicos têm que aprender na escola assim, que as mulheres têm o direito a falar o que elas sentem. Não é ser receitada porque eles acham. A gente não é um laboratório, um teste dos medicamentos. A gente é, sim, um movimento de escuta em todas as ações. Então, muito obrigada, é isso que eu tinha que dizer. Nossa Senhora. Maravilhosas. Obrigada, doutora Fabíola. Obrigada, doutora Albertina. Obrigada, doutora Ana. Gente, agora a ideia, eu acho que elas trouxeram elementos fundamentais para a gente pensar o básico dessa nossa discussão, que é a saúde vai para além da ausência de doença, né? É exatamente a condição de bem-estar. E quando a gente fala de bem-estar, a gente tem várias dimensões diferentes. E foi um pouco isso que a gente quis trazer nessa conversa. E aí eu queria abrir para vocês poderem trazer, enfim, perguntas. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu queria ouvir. Tem alguém que quer começar? Quer trazer? Tá. Então, já eu passo para vocês. Então, eu vou só quero fazer uma pergunta para cada uma de vocês. Ana, essa sua decisão, a Ana, ela emprestou gentilmente, ela licenciou o nome da consultoria dela, contrato, para a nossa campanha desse ano.
que fala sobre as violências que não matam, mas matam mesmo assim. Matam sonhos, matam possibilidades, matam horizontes de felicidade. E a ideia do contrato, que é falar com gentileza sobre os temas importantes, qual foi a coisa mais difícil que você teve que construir um contrato, né? Contrato com N, né? Então, que novos contratos foram possíveis e o que foi mais difícil para você de lidar nesse processo? Para a doutora Albertina, meu mestrado foi sobre se a cor e o sexo dos médicos interferia na relação médico-paciente, né? Eu tinha, enfim, por conta dos índices altos de diferenças das violências que mulheres negras sofrem no hospital. Então, as mulheres negras recebem 50% menos anestesia na hora do parto, são menos tocadas pelos médicos, ficam menos tempo nas consultas pré-natal. E uma das dimensões do meu mestrado era a questão educacional, né? E a senhora, em vários momentos, fala sobre a formação dos profissionais, em especial dos médicos, né? Que é quem você mais acompanha, que eu acho que é um grupo muito importante, que é o grupo que mais tem poder, né? E eu não sei com quem... Foi com você que a gente estava falando sobre poder agora, né? Quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você deveria ter. Mas parece que é o contrário. Você se sente menos responsável e mais à vontade de fazer violências, né? De promover violências com outros profissionais. Então, eu queria que a senhora contasse um pouco quais são as coisas básicas, porque... Enquanto a senhora está trabalhando com os médicos, né, a gente tem aqui pessoas que estão trabalhando com os agentes de saúde, fazendo esse processo de formação lá. A gente sabe que a educação não resolve o problema, porque não é porque as pessoas sabem que elas não vão ser violentas. Não é isso. Tem outras dimensões importantes, mas sem educação a gente nem começa a conversa. Então, eu queria que a senhora trouxesse elementos importantes. A senhora acabou a apresentação falando sobre a importância das rodas de conversa, mas eu queria que a senhora dissesse assim, esses elementos não podem ficar de fora. Se eu tiver uma conversa com esses médicos, o que não pode ficar de fora dessa conversa? Né? E com a doutora Fabíola, o trabalho do Ministério Público, ele é um trabalho fundamental para... Ninguém conhece, muitas pessoas não conhecem o que o Ministério Público faz e acham que o Ministério Público não é para pessoas, não é para cidadãos comuns, né? Cidadão comum não conversa com o Ministério Público. Então tem uma distância muito grande, não só do que faz, mas da instituição em si. Quando você decidiu começar a trabalhar com os agentes de saúde, qual foi o elemento importante para você conseguir quebrar? Porque tem uma distância muito grande entre um agente de saúde e uma promotora de justiça, né? Então, primeiro tem aquela coisa, não, a doutora, assim, tipo, ela tá lá, eu tô aqui, eu não vou nem perguntar, porque se eu perguntar qualquer coisa... Então, assim, como é que você foi fazendo nesse trabalho para reduzir a distância, que é essa distância institucional do doutora, que na comunidade ele é um complicador, e que elementos têm te ajudado a trazer outras promotoras para esse trabalho? Porque você é uma. A gente precisa que outras promotoras também possam assumir. Acho que quando você é reconhecida, não só no Viva, como uma finalista, porque o seu trabalho é excepcional, mas com o Prêmio Inovar e como um prêmio de inovação, né, eu acho que você tem elementos de inovação muito ricos. Eu queria que você trouxesse isso, tá? Antes de responder a sua pergunta, eu queria só fazer uma observação. Eu fiquei muito tocada pelos dois trabalhos, muito. Acho que tem muito trato, na verdade, nos dois trabalhos, né? Eu acho que essa questão de olhar o humano, ela é uma questão que extrapola qualquer esfera, e que bom que eu acho que fez todo sentido até... eu acho que esse é o link da gente estar na mesma mesa. Mas o que eu gostaria de dizer, que eu fiquei muito tocada, para a doutora Fabíola, você trouxe duas figuras paternas na sua fala. Você trouxe, e as figuras paternas, com modelos do que foi possível herdar dessa figura paterna. Né? Você trouxe a figura paterna na primeira imagem do Leonardi, né? Onde... Ele aprendeu através... Como é que foi que ele aprendeu, através do pai dele, o amor?
né? Foi através do sofrimento, e depois você trouxe o seu pai. E assim, eu acho como é importante a nossa responsabilidade como mãe e pai. Porque o que a gente passa para os nossos filhos não significa que eles vão pegar, mas podem pegar, né? Tanto para o bem como para o mal. E eu acho que bom que você teve esse exemplo, porque o exemplo de amor que você teve, você pôde dividir de uma forma muito bonita. E a partir disso eu começo a responder também a pergunta que você me fez, né? Qual foi a minha maior dificuldade? Como eu falei para vocês, eu sou advogada. Minha primeira profissão era só de direito. E esse primeiro caso que apareceu para mim, desse casal que eu contei para vocês, eu não encontrava respostas no Código Civil. E minha mãe, aproveitando que a gente está falando de pai e mãe, né, a minha mãe é terapeuta de casal e família. E eu liguei para minha mãe e falei, poxa, mãe, olha que interessante esse caso que eu estou. E ela fez perguntas para mim que eu jamais, como advogada, imaginei perguntar. E eu falei, nossa, eu não consegui nem imaginar como que eu perguntaria isso dentro de um escritório de advocacia, porque escritórios de advocacia são escritórios muito formatados, assim, né, com livros, tem uma formalidade, mas eu achei que fazia sentido aquilo que ela falou e perguntei. E todas as perguntas que eu fazia, com base nas conversas que eu tinha com a minha mãe, eram perguntas que geravam conversas incríveis e que permitiram, aí sim, eu fazer o contrato para essas pessoas que, na verdade, não foi um contrato do que vai acontecer se a gente brigar com esse filho, mas sim como uma carta de valores. Quais são os nossos valores? Hoje em dia, por que a gente está querendo ter um filho? O que é importante para nós? Né? Vamos entender, então... A elaboração do contrato em si foi um processo, né? Então, foi extremamente importante. A partir daí, eu percebi, isso tocou em mim, eu percebi que eu gostaria de entrar nisso. Entrei para o curso, são 3 anos de formação. Ao longo desses 3 anos, eu fiquei num grande dilema, porque essa era a profissão da minha mãe. E aí, o que eu faço com o direito? Eu largo o direito e viro terapeuta, mas o direito foi tão importante para mim. Então, para mim, uma grande dificuldade que eu tive foi conseguir conciliar esses 2 valores. A minha profissão de advogada, que eu gostava, eu já tinha 19 anos de experiência, eu achava um desperdício jogar isso fora, com esse encanto que eu estava tendo ao me aproximar da profissão da minha mãe. E eu faço uma analogia aqui como um encontro de águas. Sabe o encontro do rio com o mar? Eu acho que são 2 forças muito grandes. E na hora que eu permiti viver essas 2 forças, isso virou uma onda, né, que é a pororoca. E eu comecei a surfar essa pororoca. E essa foi a segunda grande dificuldade, porque quando eu contava para as pessoas do mundo do direito que eu estava fazendo terapia, as pessoas me olhavam e falavam, o quê que você está fazendo? Eu não fiz uma pós-graduação em direito processual, eu não fiz uma pós-graduação em contratos, eu não fiz um MBA, eu não fiz nenhum dos nomes jurídicos de especialização. Eu fiz uma especialização no ser humano, em como o ser humano se sente, como é que eu posso considerar o ser humano nos meus contratos. E a segunda grande dificuldade que eu encontrei, então, foi, assim, num primeiro momento, o bem me quer, o mal me quer, sabe? O olhar de alguns colegas, tipo, o que você está fazendo? Mas você vai largar o direito? Você vai virar terapeuta? E isso, internamente, eu não tinha resposta. Eu acho que quando você está vivendo um processo, na mesa da manhã foi falado isso, né? De angústia. Quando você está vivendo um processo de angústia, é muito difícil, porque você não tem resposta. Seria muito bom ter a resposta. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer o contrato. Eu adoraria, no começo de tudo, falar, não, eu vou fazer isso porque eu tenho uma ideia aqui, que é o contrato. Mas eu nem fazia ideia ainda do contrato. Eu só sabia que tinha algo me chamando e que eu tinha que percorrer isso. E a terceira grande dificuldade que eu tive é porque eu acho que isso é muito empreendedor. Na verdade, não tem muito. Então, como começar a contar para as pessoas o que eu estou fazendo, como começar a contar, falar assim, deixa eu falar, além de estar fazendo, é legal, eu estou conseguindo acordo, meu percentual de êxito em acordos que eu faço, e aí não só de divórcios, separação de sócios, inventário, todas as questões que envolvem relações familiares e emocionais em si, eu estou com uma taxa de 100% de êxito, a gente conseguiu acordo em todos os casos.
E aí eu falei, poxa, aí eu comecei eu me escutar mais, né? Acho que aquele poema eu trouxe até para mim nesse sentido, de faz sentido o que eu estou falando. Eu comecei a acreditar que isso não era uma viagem, na verdade, isso era uma possibilidade. E então eu acho que... e aí, como que eu acho que é importante? Como que eu comecei a ver isso? Além do que eu estava sentindo, o que me ajudou? A rede, né, que vocês estão trazendo, ela é muito importante. Eu comecei a frequentar congressos. Fui para congresso de brasileiro de terapia, congressos científicos. E nos congressos eu comecei a ver que o mundo do direito e o mundo da psicologia, muito embora a terapia sistêmica não seja psicóloga, mas é bem próximo, era um mundo que já estava namorando. Já existiam as práticas colaborativas, já existem pessoas fazendo trabalhos conjuntos. Eu acho que a justiça, ela tem muitos casos na justiça que poderiam ser evitados. Tem um pouco já de mediação. Acho que era o mais próximo do que eu tinha, do trabalho que eu estava me propondo a fazer. Quando eu começava a contar, as pessoas falavam assim, você é mediadora. Eu falava, não, é parecido, mas não é exatamente isso. Então, eu acho que quando você é uma voz nova dentro de uma instituição já muito sedimentada, é muito difícil você se manter fiel, eu me manter fiel ao meu propósito, ao meu coração. Então, essa foi a minha grande dificuldade e eu estou feliz de ter prosseguido e estou muito feliz de estar nessa mesa com pessoas tão importantes e falando coisas tão lindas e de saber que isso tem uma força, né? O Instituto Avon, como você disse, tem uma capilaridade que alcança muitas pessoas nesse Brasil inteiro e que eu quero que saiba que essas pessoas têm caminhos alternativos a seguir. Né? Não precisa ser briga. Eu acho que se sentir um incômodo, fala antes que vire briga, se informe. Isso é muito importante. É uma questão de saúde mesmo. Eu não tinha imaginado. Quando você me falou você vai participar da mesa de saúde, eu falei, meu Deus... terapeuta e advogada na mesa de saúde, né? Eu falei, foi incrível. Agora você entendeu. Eu entendi. Obrigada. Muito bom, que bom. Agora, você me falou a pergunta, mas seria muito legal. Que perguntas que você fez para o casal? Porque quando você contou as perguntas, eu achei muito legal. Eu falei, gente, eu nunca teria imaginado isso. Por exemplo, então, para esse casal, eu fiquei pensando assim, né? Eles chegaram para mim e falaram assim, olha... A gente quer um contrato, porque a gente quer que você escreva no contrato que se por algum acaso a gente brigar, o Natal é com um, o Réveillon é com outro, que cada um arca 50%, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Eu falei, vocês querem que eu faça o pré-divórcio? Não dá, porque tem uma representante do Ministério Público aqui, não é? Qualquer coisa que eu fizesse nesse sentido é nulo, eu não posso dispor sobre um direito indisponível que é de uma criança que ainda não nasceu. Eu falei, caramba, o que eu posso fazer aqui? Então, começaram as perguntas no seguinte sentido. Qual que é o significado do filho na vida de vocês? Por que é importante vocês terem um filho sem ter junto uma relação marido e mulher? Né? Nesse caso, até eles, sendo homossexual, isso ficava até mais claro, porque a opção dela era por mulher e a dele por homem. Mas, hoje em dia, a gente sabe que tem muitos casais homossexuais que têm filhos, né? Mulher com mulher tem um filho, homem com homem e tem um filho, mas eles não queriam se enquadrar em nenhuma dessas situações. Qual o medo que vocês têm se vocês são tão amigos? Como é que é o registro de mãe e de pai que cada um traz em si? O que você conhece como pai? O que você conhece como mãe? E você, o que você conhece como mãe? O que você conhece como pai? O que você acha que vocês colocando um filho no mundo são os valores que hoje, na data de hoje, porque eu acho que quando você coloca um filho, quando você constitui uma família, é meio como um prédio, né? Assim. Então eu fico imaginando um engenheiro, e aí eu faço homenagem ao meu pai, já que eu fiz a minha mãe, que meu pai é engenheiro. Quando você vai construir um prédio, você olha o terreno e você pode imaginar aquele prédio pronto, o acabamento, a cor, mas não tem como você saber. A não ser quando você começar a obra. Você pode se informar o máximo possível, mas você só vai saber aquele prédio, como é que vai ficar pronto, e as dificuldades da construção daquele prédio, na medida em que isso for construindo. Então, já que eles estavam dispostos a entrar nessa empreitada, nessa construção junto, eu convidei a eles para saber
o que cada um achava de valor no outro, o que cada um achava de valor em si, o que cada um achava de dificuldade no outro, o que cada um achava de dificuldade em si. A partir desse momento, eu fui construindo com eles quais eram os valores dele e fiz uma carta de valores, em vez de fazer um contrato de pré-divórcio. Nesse caso, por exemplo, foi isso. E nas minhas perguntas, em todos os atendimentos que eu faço, nos divórcios, nos inventários, para mim é de um extremo valor e de uma extrema importância saber o que as pessoas estão sentindo. Qual que é o significado, por exemplo, de mudar de um país? Qual que é o significado, por exemplo, de um filho que não está falando com o pai? Como é que você está se sentindo? O que pode ser feito para minimizar essa situação? Seu pai falava com você? Sua mãe? É importante para você manter essa história ou reescrever essa história? Né? Quanto custa? Porque isso é interessante também. Tem muitas brigas que eu pego, muitas que chegam para mim, que chegam por valores assim que se fala tem alguma coisa estranha. Em negócios, por exemplo, é muito comum chegar e falar assim, olha, a gente já acertou tudo, está aqui decidido, eu fico com isso, ele fica com aquilo, paga isso aqui, aquilo, né? A gente só está discutindo por causa de R$4.000. Nossa, 4.000? O que será que significa esses 4.000? Por que será que está tão importante para vocês manter uma briga? Vamos entender o que são esses R$4.000? Né? Me conta um pouco de você, me conta um pouco do negócio, me conta um pouco dos seus medos, né? Me conta um pouco da sua ansiedade. Como é que você está? Vamos entender? E a partir de agora, como é que você acha que vai ser morar num país novo? O que é importante para você? Agora eu estou entendendo os 4.000. Não é os 4.000. É, de repente, estar amparada com esse medo e esse medo. Então, você está com esses medos, eu não sei se a solução é brigar por 4.000. Mas talvez a solução seja a gente conversar com esses medos. E aí eu vou ajudando como um tricô. Eu vou ajudando a costurar e chego para outra pessoa e falo assim, então, acerca desse medo, a mãe do seu filho está com esse medo. Né? Se ela não for amparada nesse medo, esse medo vai chegar no seu filho também. E eu estou vendo que você é um bom pai. Como é que a gente pode conversar sobre esse medo? Porque se não é possível para você pagar os R$4.000 hoje, o que é possível você oferecer? Eu acho que só não dá para ser possível a omissão ou ficar deixando embaixo do tapete, porque aí chega uma hora que o tapete explode. Então é isso. Muito bom, obrigada. Maravilhoso. Doutora Albertina? Uma fala, né? Nos anos 80, 85, foi feita uma pesquisa no CRM que só 5% dos médicos viviam de consultório particular. A maior parte tinha 2, 3 empregos públicos e viviam e tinham consultório particular, mesmo que o consultório particular não desse a renda suficiente. E eu me lembro que nos anos 95, não lembro bem, eu tinha toda uma série de alunas comigo e tinha uma aluna especial que eu projetei assim, que achava duas alunas que eu achava o máximo, gostava muito delas, achava que elas se lembravam a mim. E aí uma vez a Globo foi lá entrevistar e perguntou, eu ganhei naquele ambulatório, no Hospital das Clínicas inteiro, eles elegeram uma médica que para eles era uma médica símbolo. O maior prêmio que eu ganhei o prêmio HC Calor Humano, que só é dado para as pessoas que morrem. Só 10% dos vivos. Eu ainda não morri, mas assim, o Jatene, por exemplo, ganhou depois que morreu. Eu ganhei antes dele morrer. Antes de morrer, né? Bem, e eu fiquei muito feliz, estava muito feliz com o prêmio, e a Globo foi lá entrevistar, ainda não tinha saído o prêmio, mas como modelo de alguém que montou um ambulatório e tudo. Aí, pronto, quais são as duas alunas, qual é a aluna que a senhora indica como sendo uma pessoa que tem um perfil parecido com a senhora? E aí eu chamei uma menina, né, que me acompanhava nos congressos, e aí ela foi entrevistada. Então, quer dizer que você gostaria de ser igual a professora? Ah, muito.
Queria. Eu admiro muito a professora. Sim. E o que você queria fazer? Gostaria de trabalhar tanto como ela e ter um ambulatório? Não. Eu queria ficar no consultório particular e não Einstein. Jamais aqui no ambulatório. Queria ter a fama dela, o sucesso dela, mas jamais no Hospital das Clínicas. Isso mexeu comigo muito fortemente. E a partir daí eu percebi que a enfermeira quer ser da UTI, mas ela não quer ser enfermeira da unidade básica. Então, a enfermeira de elite é da unidade básica. Não é da unidade, é da UTI. Que, na verdade, a psicóloga, ela quer deitar a pessoa no divã e não quer atender na unidade básica o que é que ela tem. Então, a elite formadora dos médicos é muito maior. Porque quando ele entra na universidade, ele já tem toda uma estatística que não é para ele ir para o médico de família, é para ele ir desfilar nos hospitais da rede. Então, ele não se interessa. Olha, eu dei aula de preventiva em Sorocaba e dei aula de ginecologia muitos anos na USP. A preventiva, os alunos viam a minha aula, nunca era tão querida, quando eu falava de epidemiologia e de tudo. Mas quando eu dou aula de técnica cirúrgica, todo mundo adora. Então, veja, na verdade, existe as classes sociais e as doenças, que é o que interessa, é o que dá lucro. Ninguém quer ser plástico para reparar as queimaduras, mas ser plástico para mudar o nariz e para levantar o seio. Então, aprendi muito claramente que não só os médicos são treinados para atender uma elite, como também o livro que eles recebem. Veja, não tem bibliografia brasileira, não tem bibliografia da América Latina. Quer dizer, só a Argentina publica. A maior parte das publicações são americanas e são francesas. Então, como é que esse menino vai estudar anemia falciforme? Você acha que tem? Os Estados Unidos, verminose, ninguém sabe cuidar, porque não tem um livro que diz protocolo para atender diarreia. E tudo agora virou virose, né? Porque o pessoal não sabe nem se aquela virose é uma doença. Porque não foi formado assim. No primeiro ano, ninguém entra na faculdade para aprender a ser médico como o pai da Fabíola. Ele quer ser plástico, ele quer ser cardiologista igual bem-estar. Ele não quer trabalhar na rede básica. E aí existem as indústrias farmacêuticas que fazem com que a gente seja verdadeiro camelô da indústria farmacêutica. Então, porque o médico melhor é aquele que receita os remédios mais caros e assediado pelos laboratórios. Então, existe uma expectativa da família, existe uma expectativa da escola. Hoje, o Einstein tem uma universidade lá dentro, uma faculdade. Vocês acham que o médico, que o pai paga R$12.000 por mês na escola, ele vai querer que o filho se forme? Isso já foi dito, o Drauzio falou. Para ele trabalhar em Biritiba-Mirim? Não! Você tem que andar de jaleco impecável. Ele é desvalorizado. Veja, eu vou falar de novo. Meu professor dizia assim: você é a minha melhor residente, você é isso, você é isso, você é aquilo. Por que você tem que ter essa cabeça tão subversiva? Meu chefe, você tem que mudar, você tem tantos atributos. Por que você tem que ter essa cabeça? Né? Quer dizer, o cara ficava revoltado que eu era uma grande técnica cirúrgica. Por que eu precisava ser esse compromisso? Um dia eu falou: você é assistente social, você não é médica. Eu falei: o senhor acha que eu sou uma boa? Não, você é ótima cirurgiã. Se não fosse esse viés seu de assistente social, você seria perfeita. Quer dizer, isso eu vim. Doutora Albertina, desculpa te interromper, mas esse tema me intriga e me instiga. Eu não sou médica, mas eu sou de uma família que tem 8 médicos. E meu avô era daquele que tinha clínica, que abria 3 dias por semana para quem pudesse pagar, 2 dias por semana para quem não pudesse pagar. E hoje em dia, o que eu vejo de aspiração entre os médicos, até na minha própria família, é: o meu artigo foi publicado numa revista com tal critério, uma revista Tier 1, uma revista não sei o quê. E a forma como eu, trabalhando como ONG, defino impacto, não tem nada a ver com o critério da revista em que ele vai ser revisto por 10 outros médicos no mundo e ninguém mais, e não vai chegar nunca na vida de um paciente. E
como eu vi essa questão nas gerações, meu avô tinha uma visão da medicina e hoje em dia eu testemunho essa outra visão da medicina. Você acha que está piorando? Eu não acho, tenho certeza absoluta. Então, veja, eu fiz um livro, o primeiro de ginecologia infanto-puberal do Brasil. E quando eu fiz o prefácio, que o professor me pediu, meu professor falou, Bettina, esse prefácio não pode ser assim, porque eu falava de direitos. Eu tive que prescrever 50 vezes um prefácio. E o livro era basicamente, a ponto de dizer assim, Bettina, não quero um artigo teu social, quero científico. O científico é número de isso e aquilo, aquilo. Então, hoje eu optei. Por acaso eu tenho tantos trabalhos de um lado como do outro. Mas sempre, o dia que eu escrevi o livro O Prazer de Ser Mulher, e o Prazer de Ser Mulher, na capa estava escrito, não existe mulher fria, o meu professor olhava, ele só não me mandou para o inferno porque já era conhecida. Era como se a cria dele tivesse sido mortal. Então, o que acontece? É verdade. Ninguém é treinado para atender PPP. Pobre, preta e periferia. Não é. Não querem. Não é que é que, de repente, o médico que se dedica a pobre, preto e periferia, ele é desvalorizado. Quer dizer, então, isso é real. Isso é. Só que, às vezes, nem ele sabe, porque é tão forte, é tão elitista, que o pessoal não sabe. É muito melhor eu ter 10. Eles não querem saber quem eu atendo de graça no Hospital das Clínicas. Ninguém me pergunta. Eles querem saber quais são os famosos que eu atendo. Ninguém quer saber. E quando por acaso na saia justa, falaram, eu falo muito mais de gravidez da adolescência. Então, quando eu falei na saia justa, a Astrid disse, a Mônica Martelli disse que eu atendia. Pô, minha tese foi de repulsão hormonal. Quer dizer, como é que esse Herbert mandou eu estudar hormônios há 30 anos atrás? Como é que eu não sei? Muita gente falou, nossa, você sabe isso? Não, médico. Eles sabem. Hoje eles mandam as filhas dele para mim, ou as mulheres deles para mim. Eles sabem muito bem o que eu sei. Mas incomoda essa vinculação com o PPP, com o pobre e periferia. E vocês não têm ideia, eu sinto na pele. Quando eu beijo alguém no corredor, você sabe que é pobre ou preto ou periferia. Só tem isso, né, no HC, hoje também já está mudando. É a gente que se incomoda, porque, na verdade, não é só pela cor, é pela remessa da necessidade. É como se ele tivesse sido fracassado. Trabalhar na unidade básica é um fracasso. Então, ter um serviço público é um fracasso. E isso não é dito. Isso é um pacto de silêncio. Então, não tem aula de violência na faculdade, não tem aula de atendimento ao trauma, que eu escrevi um artigo. Não tem aula de atendimento de violência. Não tem aula de anemia falciforme, não tem aula de a mortalidade materna é maior 6 vezes entre as negras do que as brancas. Isso sou eu que sei isso tudo. Incomoda quando eu falo isso. Então, o seu avô, o pai dela, já não existe mais. Medicina não é mais um sacerdócio. Mas não é medicina, é a enfermeira que não gosta de atender na unidade básica. É a psicóloga que não quer fazer terapia na porta. É todo... Ela quer... E a nutricionista que quer fazer, né, whey protein para as famosas. Ela não quer tratar dos desnutridos. Ela quer fazer o bumbum, né? Olha, eu estou falando essas coisas porque também tenho mais de 60 anos. Isso não é palavrão. Já estou dizendo. Bom. Então, vocês entenderam? Então, elas não querem pôr a mão. Ontem, uma paciente minha, eu examinei, eu machucada, eu examinava, assim, ela é do Maranhão, e hoje ela está casada sofisticadamente com uma pessoa muito bem, e ela falou assim, nossa, o marido falou, e ela falou, nossa, a senhora põe a mão, porque eu escuto o pulmão, eu vejo o coração. A minha mãe gosta de gente que escute o pulmão. O pessoal não põe mais a mão em ninguém. Nem branco, nem negro. Antigamente era só negro. Mas negro e pobre não põe mesmo. Né? Mas não põe mais nem gente branca. Enquanto está falando, está olhando no computador ou no WhatsApp. Quer dizer, acho uma indignidade o médico atender o telefone enquanto está sendo consultado.
Então o pai não quer saber, ninguém. Então não olha no olho. Esse olhar, eu falo isso. Vocês têm que olhar no olho do adolescente, assim, ó. Não sabe o nome do paciente. Porque é uma ficha. Então, veja, e vão se ferrar. Porque cada vez estão perdendo os clientes. Os consultórios estão cada vez mais vazios. Estão se ferrando. Sabe que eu te amo, né? Nunca mais eu vou conseguir deixar você me abandonar, viu? Porque você é maravilhosa. Olha, eu tenho isso para dizer, viu? Ó, de perna Meu quebrada. Deus do céu. Sabe o que meu marido falava? E lá no Einstein, que eu fui para no Einstein, claro, ou para o Einstein ou para o Sírio, né? Ou para algum lugar onde machucasse a minha perna, e aí eu tenho que ter essa perna, né? E aí já fui para o Hospital das Clínicas a primeira vez que eu atravessei uma porta de vidro porque eu estava falando no telefone, né? Já aconteceu tanta coisa, entende? Mas agora eu só tenho 2 pernas, não sei o que fazer com a terceira. Aí tá. Aí, sabe o que acontece? Lá, a primeira pergunta que o ortopedista meu, que é muito bom, mas falou assim, e que eu as pacientes vão querer ser atendidas em você em cadeira de rodas? Olha isso, ai, gente. E o meu marido, que é médico, e que já foi presidente do centro acadêmico, já foi perseguido, já foi tudo, falou assim, Bettina, não dá uma de louca, hein? As pacientes não vão confiar em você. Tem 26 médicos na minha família japonesa. Todos, ontem teve uma festa, que eu cheguei lá no jantar para receber o pesquisador, que é lindo, o menino que está fazendo pesquisa no Japão. E a pergunta era, as pacientes confiam em você de cadeira de rodas? E sabe o que eu respondi? Elas confiam, sabe por quê? Porque eu olho com as mãos, com os olhos, não é com as pernas. Ai, meu Deus! Beijo. Vai lá. Fabíola, depois eu passo para você. Agora pegou fogo, né? Agora que tá acabando, né? Mas vamos lá. Vai lá, Fabíola. Queria dizer que eu também amo a doutora Albertina, viu? É difícil separar. Bom, eu vou passar direto para as perguntas, eu sei que o tempo está curto. Primeiro, eu queria dizer que o Ministério Público, com a Constituição de 88, que completou 30 anos, né, esse ano... Não pode completar 30 anos. É verdade. Não pode ser esquecida, né? Nós temos cada vez mais que usar a nossa Constituição. O Ministério Público ganhou muitas atribuições, né? Uma responsabilidade enorme em relação ao compromisso de garantia dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, inclusive. Então, quer dizer, quando nós abrimos a Constituição e temos ali como base, no artigo 1º, que a dignidade é a base da nossa Constituição, é a base, inclusive, dos direitos humanos, quando nós temos ali, que como objetivo da nossa República, erradicar a pobreza, erradicar qualquer tipo de discriminação, quando temos lá no artigo 6º, não no artigo 5º em relação às garantias individuais, mas no artigo 6º sobre os direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, todos esses direitos, né, estão dentro da pauta do Ministério Público. O Ministério Público não é só autor de ação penal, não é só aquele que é responsável por acusar. E mesmo quando acusa, tem a responsabilidade de enfrentar a verdade, porque o Ministério Público pode, sim, pedir absolvição quando se apura que a verdade é a inocência. Então, eu vejo isso, que para mim foi isso que trouxe a minha vontade de ser promotora de justiça também, tem outras histórias, que nós somos a voz da sociedade. E se nós somos a voz da sociedade, nós não podemos nos distanciar dela. Dentro do Ministério Público tem muito isso que a doutora Albertina trouxe. O elitismo. Eu posso falar por mim. Eu nasci no Parque do Chaves, na Zona Norte de São Paulo, né? Meu pai tem consultório lá até hoje, mas eu nasci lá, e eu até fico com vergonha, porque eu tenho que falar da minha mãe, eu sou a minha mãe, né? Eu falo dela para não ficar brava. E fiz faculdade na Faculdade Integrada de Guarulhos. Foi muito difícil eu passar no concurso do Ministério Público. Quando eu cheguei no concurso do Ministério Público, muitos alunos da USP faziam mestrado, doutorado, e para mim era muito difícil circular nesse ambiente. Até hoje, eu nunca consegui fazer mestrado. Hoje eu tenho 3 filhos, moro em outra cidade. Ainda vou fazer. Ainda vou fazer, porque
ainda bem que nós temos somos promotores e tem lá na Constituição, que é vitalício. Ai, ó, tá no universo. Então, eu acho que, obviamente, que isso é ser... Hoje eu falo isso abertamente, mas muitas vezes eu não falei. Porque se eu falasse da faculdade que eu vinha, eu não ia ser convidada para alguns lugares. Se eu falasse que eu não fiz mestrado, quer dizer, obviamente que isso está no currículo, mas se eu falasse que eu vim lá do Parque do Chaves, muitas vezes eu poderia não ser convidada para determinadas festas. Então, isso aconteceu comigo. Estou num ambiente em que há muita gente de elite, até porque, dentro do Ministério Público, quem acessa a essa instituição são pessoas privilegiadas, que têm ali todo um suporte de educação, que podem estudar horas e horas sem comprometer a renda e estar lá. Então, é preciso uma oxigenação, porque se nós temos um Ministério Público com tantos compromissos, ele tem que espelhar a realidade da sociedade. Cada vez mais, eu acredito que isso tem sido uma pauta, né, da Procuradoria-Geral, tanto que eu posso responder pelo nosso centro de apoio, que esses promotores que estão lá sendo a voz e o ouvido da sociedade também, são promotores anônimos. Não são aqueles promotores que estão preocupados com a imprensa, que estão preocupados... Não, eles estão ali trabalhando muito para cumprir essa missão institucional. E a nossa pauta da Procuradoria é trazer esses promotores, essas práticas, e mostrar, porque se nós também não mostrarmos, ainda a gente fica com essa pecha de elitismo, né? Porque tem muito promotor que tem feito muita coisa, mesmo os promotores que lutam contra a corrupção. Na verdade, todas as ações do Ministério Público, eles têm como base a dignidade, né? Quando nós lutamos contra a corrupção, nós estamos lutando pela dignidade da existência dos nossos direitos sociais, que são roubados com os desvios de dinheiro público. Então, eu também preciso valorizar. E aí, a primeira vez que eu fiz a capacitação na UBS Inácio Monteiro, lá em Cidade Tiradentes, eu estava muito nervosa. Eu tinha muito problema de falar em público, isso no Viva ficou constando, que eu sofri violência doméstica por 12 anos, sendo promotora, inclusive. E eu fiquei muito nervosa, e inclusive eu fiz terapia para vencer esse meu medo de falar em público. E isso tinha muito a ver com a minha história, né, que eu vivi. Como se algo me impedisse de falar, principalmente sobre aquele tema. E elas perceberam. E no projeto tem um módulo que a gente chama terceiro módulo, que é o momento que nós nos encontramos de novo, depois desse processo das cartilhas, e nós conversamos e tem uma confraternização que acaba com um abraço de urso, né? E aí uma delas me perguntou: doutora, por que a senhora estava tão emocionada naquele dia? E aí eu contei. Eu nunca tinha contado para as pessoas o que eu tinha passado. E eu contei e passei a chorar. Então, e o que me trouxe essa história, fazendo o paralelo dos promotores? Uma vez eu fiz um curso sobre liderança e um dos temas era comunicação não violenta. E o primeiro pilar para você adotar uma comunicação não violenta é você falar de sentimento. Então, nós não somos uma instituição, nós somos formados por pessoas, nós temos sentimentos, nós temos as nossas questões. Também sou mulher, também passei por situação de violência, assim como muitas outras promotoras, e não vou falar dos homens, dos promotores, né, mas eu posso falar de nós. Então, nós precisamos, se nós somos a voz da sociedade, se nós temos que ouvir a sociedade para traduzir isso, para pedir nos tribunais, nós precisamos estar em pé de igualdade também para falar sobre nós. Porque quando a gente fala sobre nós não estamos criando mais vulnerabilidades para a nossa segurança. Eu não vejo dessa forma. Nós estamos criando mais laços. E isso vem com muito respeito. Eu lembro quando eu entrei no MP, existia uma prática, e até hoje existe, mas de uma forma, obviamente, menos tolerada, que é a tal da carteirada, né? Existem apelidos. É o juiz que tem juizite e são os promotores que dão a carteirada. É o abuso de autoridade, é usar a sua carteira funcional para você entrar nos lugares. A juizite é o alto, tanto é que
nas audiências, os juízes ficam num patamar mais alto. Já é simbolicamente preparado como se ele estivesse no alto do saber, no alto do poder. Então, isso é muito simbólico. Então, se está no alto do poder, aquele que se investe num poder autoritário, é essa comunicação que ele vai exercer com as pessoas que estão ali. Então, é preciso você tirar essas amarras, que são amarras institucionalizadas, né? Então, por isso eu tiro o doutora, quando eu falo com as agentes, aliás, eu sempre costumo falar, não me chamem de doutora, estamos aqui de igual para igual, é trabalho em rede, e isso que, para mim, é tão simbólico. Mas, eu queria trazer também algo que me carrega para finalizar. Eu sou muito grata por todo esse trabalho, porque eu me transformei, sou muito mais humana do que era antes, sei muito mais, consigo muito mais conviver com as questões, né? Mas existe uma frase de Exupéry que fala o seguinte: você é responsável por aquilo que você cativa, não é? E isso é uma coisa que me pega muito. Eu não consigo fazer as coisas, bom, cativei, e agora? Acabou? Não. Eu sou mais responsável ainda. Então, a gente precisa encarar dessa forma. A nossa responsabilidade, ela está muito além do que a gente constrói no papel. Ela está dentro da necessidade da gente realmente fazer dessa voz uma transformação. Gente, acabou nosso tempo, mas vamos lá. Você fala. Isso. E aí a gente primeiro encerra. eu quero parabenizar o Instituto Avon, né? A mesa, porque a fala de vocês mostrou muito como vocês trabalham com o humano. Antes de qualquer coisa, vocês trabalham com o humano, trabalhando na especificidade de cada ser, de cada pessoa. E isso faz com que vocês sejam profissionais diferenciados. Então, eu quero parabenizar, eu quero pedir palmas para a mesa linda, maravilhosa. E eu falo mais, que por vocês trabalharem com o humano, vocês acabaram tendo uma missão. E vocês estão conseguindo levar essa missão adiante. Eu me sinto muito grata de estar aqui nessa tarde. Tá? E quero falar também um pouquinho em relação aos médicos da UBS, como eu sou agente comunitária de saúde, trabalho na Unidade Básica de Saúde, Cidade de Tiradentes, Dom Angélico. E eu já ouvi de uma médica recém-formada que ela falava assim: eu não vejo a hora de eu ter a minha clínica particular para eu poder atender pessoas cheirosas e bonitas. Né? E isso me impactou de tal forma que eu não tive ação. Eu fiquei assim na mesa, não sabia o que falar. Mas também despertou algo dentro de mim, que na sexta, no sindicato, eu até falei, nós falamos lá, junto com a doutora, que o agente de saúde ele tem que começar a entender que o papel dele é muito importante. Que nós não somos só um profissional, mas nós somos moradores, nós somos comunidade. E nós temos dois papéis: o papel de trabalhador enquanto liderança, enquanto professores, porque nós acabamos passando conhecimento, estimulando também a nossa comunidade a obter esse conhecimento, mas também nós temos que fiscalizar enquanto comunidade. Fiscalizar a estratégia de saúde da família, fiscalizar a prefeitura, fiscalizar as organizações sociais, para ver se aquilo que está na Constituição está sendo realmente efetivado na nossa região. Porque quem mora ali somos nós. Quem mora ali são nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos, nossos conhecidos. E nós temos que despertar e não ficar só à mercê dele, mas também fazer o trabalho de fiscalizar e que exigir que eles não vinham para nós como se fosse simplesmente vou ficar aqui um tempo, um passatempo, só para eu ter um momento de conhecimento e vou abrir meu escritório. Não, está ali para trabalhar com pessoas. Nós temos que fazer o nosso papel de exigir e obter esse conhecimento e passar esse conhecimento para a nossa comunidade. Então é isso que eu queria falar. Obrigada. Sensacional. Como você chama? Catarina. Obrigada, Catarina. Só um minutinho, está chegando o microfone. Hoje, como a gente está falando sobre violência contra a mulher, eu queria lembrar que teve um tempo atrás que uma ACS veio a óbito devido... Uma ACS veio a óbito
uma agente de saúde, certo. desculpa, veio a óbito fazendo visita. Ele estava trabalhando, veio um cadastrado, morador, e aí abusou e matou, né? Enterrou no próprio quintal. Então, assim, isso daí é uma questão que a gente visualiza até a dificuldade do nosso trabalho como agente de saúde. Então, assim, ver os olhares que vocês dão pra gente, e, assim, em especial a questão da doutora Fabíola, sem palavras, né? Toda vez que a gente tem um treinamento, alguma coisa, a gente pensa, coisa eleitoral, passou a eleição, acabou, a gente é trabalho que foi embora, foi jogado fora. E a questão que a doutora Fabíola trouxe para as unidades básicas, assim, é uma coisa que passa, é além disso, né? É uma coisa que é para a vida. Então, não foi um ensinamento só por eleição. O que muita pessoa achou no começo, a gente pensava mesmo, é só por eleição, passou essa eleição, passou esse governo, acabou. Só que não é. É o que ela falou, você é responsável pelo que cativa. E como ela cativou a gente segue. A gente segue, virou parceira, virou amiga, e assim, é lado a lado. Não é aquela pessoa que te deu o telefone e nunca mais olha o que você escreveu. A gente precisa de ajuda. Doutora, pelo amor de Deus, o que eu faço? O que acontece? Então, assim, o que nós precisamos é justamente isso. Iniciativa do Instituto Avon, o contrato também, doutora Albertina também. Então, assim, tudo isso só agrega mais. E o que, eu digo pela classe de agente de saúde, o que a gente acaba repassando, pensa que cada uma são 200 famílias, que geralmente nessas famílias são em torno de 7, 8 pessoas. Então, imagina como é replicado essas informações. Obrigada. Sensacional. Ai, gente, que delícia. Bom, a gente não tem mais tempo, infelizmente, mas eu acho que a ideia era essa, né? Era a gente poder conversar e começar. A gente só está começando a construir na verdade, continuando um processo, né? Veio muita coisa antes da gente e eu acho que a gente tem um super desafio para o próximo ano, que é repensar essa narrativa, repensar esse nosso jeito de trabalhar e aprimorar. Eu acho que toda a crise ela é uma grande oportunidade para a gente também pensar que novos jeitos da gente fazer o que a gente faz para atingir mais pessoas. Então, queria agradecer demais a Fabíola, a Albertina e a Ana por esse momento. Eu acho que é disso que a gente está falando, é isso que a gente acredita e vamos seguir com essa visão de saúde e de empatia e de construção, de corresponsabilidade que cada uma de nós tem que ter, né? Eu acho que o Homem-Aranha é super feliz quando ele diz grandes poderes, trazem grandes responsabilidades, e eu acho que é isso, né? Cada uma de nós tem uma das tirinhas, que é o Jeremias e o Cascão, e aí é uma que fala sobre protagonismo. Aí o Cascão fala assim pro Jeremias, ele está colocando água para um cachorro. Aí o Cascão fala assim, mas por que você está colocando água, né, para esse cachorro? Não vai fazer diferença nenhuma para o mundo. Ele falou assim, para o mundo não vai fazer, mas para esse cachorro com certeza vai. E eu acho que é um pouco essa a ideia. A gente não vai mudar o mundo inteiro, mas se a gente mudar a vida de alguma pessoa, tá valendo a pena. E eu acho que essa é um pouco do espírito. Então, obrigada, gente. E a gente segue e volta daqui a pouco com a segunda painel. Obrigada.